O deputado José Nelto alertou sobre pressão muito forte contra a CPI do BNDES. O líder do Podemos na Câmara afirmou ao antagonista que existe uma ação para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, não indicie os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Haveria pressão também para que os irmãos Joesley e Wesley Batista não sejam acusados. O relatório deve ser votado amanhã, terça-feira. Para o deputado José Nelto, a CPI vai ter que escolher ser completamente desmoralizada ou se curvar ao poder econômico dos irmãos Batista. Para falar dessa pressão dentro da CPI do BNDES e dos desdobramentos, conversa com exclusividade, com os pingos nos is, o deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB, que preside a comissão. Salve, deputado. Muito boa noite. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado, Felipe. Obrigado, José Maria, também. Um grande abraço a você, a Augusto Nunes e toda a equipe aí do Jovem Pan, os Pingos nos Is. É uma alegria poder estar aqui para justificar e, mais do que isso, explicar a quantas andam essa nossa CPI do BNDES, a chamada caixa preta do BNDES, que nós estamos finalmente abrindo. Exatamente. Deputado Vanderlei Macris, então, como é que foi esse relatório final que pediu o indiciamento? Quer dizer, qual é a base desse relatório e como está sendo feita essa pressão para aliviar a barra do Lula, da Dilma Rousseff e eventualmente de outros implicados? Veja, eu quando fiz a proposta da CPI, ela foi feita exatamente porque duas outras que aconteceram aqui no Congresso, uma no Senado e uma na Câmara, não deram em nada. E logo que eu comecei esse mandato, eu fiz essa avaliação, eu falei, meu Deus, essa situação dos contratos internacionais feitos pelo BNDES está mal explicada à sociedade brasileira. É importante que a gente conheça profundamente o que aconteceu. E aí propus a CPI, tive um volume grande de assinaturas, perto de 200 deputados assinaram, ela foi instalada, por sinal, uma das poucas CPIs que realmente tiveram começo, meio e estamos chegando ao fim. E fim com um resultado, porque as pessoas que participaram, para você ter uma ideia, desse movimento de CPIs aqui na Câmara Federal, disseram o seguinte, olha, a CPI do BNDES tem um volume de documentos e de informações tal qual a CPI dos Correios, que é a CPI que nós tivemos no Congresso Nacional, que foi uma das mais importantes e mais ativas aqui no Congresso Nacional. Portanto, essa CPI, ela conseguiu, apesar das dificuldades que o Supremo Tribunal Federal apresentou a nós todos, no Legislativo, dificultando a presença para depoimentos, depois de mais de 30 depoimentos que fizemos aqui, de muitos personagens que tiveram envolvidos diretamente nesses contratos internacionais mal explicados à sociedade, feitos pelo BNDES, que nós realmente conseguimos trabalhar para um relatório baseado em dados, informações e fontes fidedignas que tivemos nesses documentos que nós conseguimos viabilizar. É uma sala de documentos, nós tivemos documentos solicitados ao Tribunal de Contas da União, nós tivemos documentos vindo de delações premiadas requisitadas aos juízes competentes, fizeram delações premiadas de vários envolvidos nessa questão. Nós tivemos documentos também do próprio BNDES solicitados pela CPI. Enfim, foi um trabalho de mais de 200 dias de aprofundamento das investigações e viabilizamos um relatório que será votado amanhã aqui na CPI. Amanhã ou quarta-feira, dependendo de como for o debate dessa proposta. Então, o histórico é mais ou menos isso, viu, Felipe? Porque foi um trabalho realmente hercúleo, de horas e horas a fio. Nós tivemos saídas para visitar a penitenciária de Tremembé com a CPI, quando lá ouvimos os irmãos Bertin, um deles que está preso. Nós estivemos em Washington conversando com o Departamento de Justiça americano, porque os irmãos Batista denunciaram de maneira bastante clara aqui na JBS, na nossa CPI, com recursos internacionais, ou melhor, recursos nossos investidos em compra de empresas internacionais, como as 4 empresas que os irmãos Batistas compraram nos Estados Unidos. Fomos lá dizer para os americanos, principalmente ao FBI, ao Departamento de Justiça americano, a CVM deles lá, a própria Embaixada brasileira lá, e nós estivemos lá, inclusive conversando, porque eles querem simplesmente ampliar a presença dos americanos, abrindo o capital dessas empresas lá nos Estados Unidos, para evitar
fazendo um corte, efetivamente, transformando em empresas americanas, e lá ficaríamos duas grandes organizações, agora, deputado, uma delas americana. Então, tudo isso foi feito dentro da CPI, um trabalho realmente aprofundado de investigações, que eu acho fundamental para que a sociedade possa finalmente saber o que aconteceu nesses contratos internacionais. Agora, deputado, o senhor fez um relato aí minucioso da trajetória da CPI e, de repente, aparece essa informação de que haveria pressão. Eu não gosto muito de frases que não localizam o sujeito, não identificam, né? Mas há pressão para que os irmãos Wesley Batista e Wesley não sejam acusados. Há pressões para que não sejam indiciados ex-presidentes Lula e Dilma. Quem é que exerce essas pressões, deputado? Olha, Augusto, muito boa noite a você. Eu quero dizer o seguinte, é claro que eu não posso acusar de maneira direta o que está acontecendo, mas é muito claro para mim. Olha, eu tenho um pouco de experiência aqui, eu estou no meu 4º mandato como deputado federal, identificar um pouco de onde vem essas pressões. Quer dizer, esses grupos políticos, JBS, Odebrecht, eles são muito fortes ainda. Eles têm uma presença importante, né, de financiamentos feitos a parlamentares aqui do Congresso Nacional, muitos aí presentes nessa CPI. Nós somos em 34 parlamentares na CPI, 34 titulares dessa CPI. Portanto, não é difícil que haja lá parceiros de um movimento dessa direção, aliados ao PT, não é? Que tem aí a presença de Dilma e Lula indiciados claramente com bases técnicas, né, que nós levantamos, com informações muito claras, né, desses indiciamentos feitos aqui. Então, essa proposta de aliança entre o PT e uma parte do Centrão, ou alguns partidos que compõem o Centrão, realmente estão atuando para que esse relatório seja rejeitado. Porque esse relatório, ele indicia mais de 60 pessoas, além de pessoas com muito poder, né? Ainda, não só político, mas também econômico. Veja o caso da presidente Dilma e do ex-presidente Lula, o caso do Marcelo Odebrecht e da família dele, o caso dos irmãos Batista, Joesley e Wesley Batista, e você tem outros empresários como Bertinho, etc. Então, você realmente tem um poder político e econômico que estão absolutamente em desacordo com essa proposta de relatório apresentada pelo deputado Altineu Cortes, por sinal, de maneira muito competente, porque ele conseguiu levantar dados e informações dessa CPI, culminando com um relatório envolvendo todos esses personagens que amanhã, aprovado o relatório ou na quarta-feira, nós teremos um processo de indiciamento bastante importante, diferentemente de duas CPIs que aconteceram no passado e não chegaram a lugar nenhum. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Diga, Zé. Deputado Vanderlei Macris, eu acompanhei as outras duas CPIs e essa também, né? O relatório é forte, pede o indiciamento da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula e de 71 figurões, são todos figurões, pessoas que dominaram aí as verbas do BNDES. Eu queria perguntar para o senhor, eu senti que o senhor está preocupado, eu conversei com o senhor, sei que o senhor está preocupado com a possibilidade de enterrar o relatório final, enterrar o resultado da CPI. O que será diferente agora, deputado Vanderlei Macris? O que será diferente é que vivemos um novo momento, Zé Maria. Primeiro, um grande abraço a você, conheço o seu trabalho, eu sou um fã seu aí no jornalismo aqui de Brasília. E dizer o seguinte, Zé Maria, essa proposta que nós estamos apresentando, ela será encaminhada não só ao BNDES para poder ajustar uma série de medidas que precisam ser tomadas para evitar o que aconteceu com esses contratos internacionais. O nosso foco da CPI era de 2003 até 2015 contratos internacionais. Aí entra a Venezuela, entra Cuba, entra vários países, além de Venezuela e Cuba, entra também uma série de países africanos, como é o caso de Angola, de Moçambique e tantos outros. Esse processo vai ser diferente, na minha opinião, porque ele tem um relatório final, não é? E esse relatório final, ele deve ser aprovado, ele precisa de 18 votos. Nós temos 34 deputados na CPI. Eu quero crer, viu, Zé Maria, que todos aqueles deputados que efetivamente participaram do debate, da discussão, desses 200 dias de trabalho incansável que nós tivemos aqui na Câmara Federal,
que conheceram de perto todo o trabalho que foi realizado, ouviram depoimentos sigilosos. Nós temos documentos sigilosos importantes aqui que balizaram esse relatório, não é? Além de tudo isso, quer dizer, quem esteve presente, eu tenho muita segurança de saber que vão votar conosco. Agora, uma boa parte dos parlamentares, às vezes, não comparecem, estabelecem outras prioridades aqui na Câmara Federal e não estavam presentes. Eu temo muito que deputados que não tiveram essas informações, que uma parte boa desses parlamentares tiveram, a gente possa comprometer o relatório. Nós precisamos apoiar esse relatório e com certeza teremos um número de votos necessários para a sua aprovação. Agora, ali, meu caro Zé Maria, você conhece bem o parlamento, você sabe que ali é o seguinte, é voto, e voto é aberto. Eu vou dizer claramente que vou colocar em votação nominal essa proposta de relatório. Nós não vamos deixar que seja votação simbólica, não. Eu quero votação nominal, porque aí cada um dos deputados, os 34 parlamentares, vão precisar efetivamente botar a sua digital lá para votar a favor ou contra a liberação dessa que foi uma das maiores malandragens, não é, do sistema político brasileiro. Não é? A utilização de um instrumento importante de fomento que é o BNDES, e quero deixar claro, todo o debate que nós fizemos, reconhecemos a importância do BNDES, a importância econômica do BNDES como banco de fomento para o país. O que não aceitamos mais é desvios, né? É a utilização de um instrumento tão importante para o fomento. E, olha, são bilhões e bilhões de reais que foram desviados, né? Claramente aqui no interesse de amigos do rei. Então, isso tem que acabar. O BNDES tem que ser um instrumento de interesse do empresariado brasileiro, do desenvolvimento econômico do nosso país, e não para atender a interesses lá de fora, em contratos internacionais muito mal explicados à sociedade. Deputado, das descobertas feitas aí durante as investigações, qual foi a mais grave na opinião do senhor? Olha, uma das mais graves, meu caro Augusto, eu diria que foi essa relação da JBS com a Bertin. Não é? Nós descobrimos aqui na CPI coisa que eles não fizeram, né, na delação premiada, eles omitiram isso, mentiram para o Ministério Público. Quando eu vi aquela cena, meu caro Augusto Nunes, do navio, não é nem iate, né, um navio indo embora para Miami, não é? E o sujeito lá, os irmãos Batista, simplesmente olhando para trás, dizendo, olha Brasil, fique por aí que nós vamos embora para os Estados Unidos. E no fim provou, quer dizer, eles têm 4 grandes empresas, uma delas é a Swift americana, e isso realmente é uma coisa que não era possível a gente imaginar uma empresa como essa, não é? Criar tantas dificuldades. Nós descobrimos coisas que eles omitiram, um contrato de gaveta que eles fizeram com a Bertin, não é? E que deu um prejuízo de bilhões de reais a acionistas minoritários, ao próprio banco. Isso está provado, isso está colocado na CPI. Não é? Inclusive nós na CPI, nesse relatório, nós digo assim, o próprio relator, que é o deputado Altineu, ele mostra claramente que há necessidade de revisão do acordo de leniência feito com a JF Investimentos. E, além disso, pedindo a rescisão dos acordos de colaboração premiada. E isso feito, evidentemente, eles vão ter que pagar o preço por prisão também. Portanto, essa é uma CPI que buscou realmente balizar a sua proposta. Nós temos, com certeza, garantias de que todo esse instrumento de relatório está balizado em documentos, em informações, em depoimentos, e essa transação da JBF com a Bertin foi, eu diria, um dos maiores escândalos aqui. Fora isso, né, nós tivemos também a constatação de que alguns países que gastaram bilhões, como é o caso do Porto de Mariel, em Cuba, né, mais de 2 bilhões de reais está lá. O Porto de Mariel está simplesmente um elefante branco lá em Cuba e não está sendo usado. Até pelo embargo comercial dos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, foi o dinheiro brasileiro, né, que foi investido lá. Então, esses casos assim foram gritantes na nossa CPI.
Exatamente, eu ia falar aqui do Porto de Mariel, deputado, porque eu abri o relatório, são 395 páginas, é um relatório super detalhado da CPI do BNDES, que pediu o indiciamento do Lula e da Dilma. Lembrando que o período citado pelo deputado Vanderlei Macris, de 2002 a 2015, quer dizer, durante os governos do PT, e tem o item aqui na minha frente sobre o Porto de Mariel, que é o caso mais emblemático, que ficou mais famoso. E eu vou ler aqui só os 3 primeiros parágrafos para as pessoas terem uma noção de como é o relatório. Segundo informações prestadas pelo BNDES, o governo brasileiro concedeu linhas de crédito à República de Cuba no contexto de negociações que emergiram do Protocolo de Entendimento sobre Cooperação Econômica e Comercial firmado entre Brasil e Cuba em 15 de janeiro de 2008. Como resultado do protocolo, autoridades dos 2 países fecharam um acordo que previu a possibilidade de financiamento pelo Brasil de exportações brasileiras em montante de até 600 milhões de dólares, divididos em 4 tranches anuais de 150 milhões de dólares. Com base nesse acordo, o BNDES aprovou 2 linhas de crédito de 150 milhões de dólares para Cuba, a primeira delas por meio da decisão da diretoria de 2008. Segundo o BNDES, a aprovação atendeu à recomendação. Quer dizer, eu vou parar de ler por aqui, porque são muitos detalhes técnicos, mas é realmente impressionante, deputado, como todos os detalhes, a história vai sendo reconstruída sobre os fatos, aparentemente, como eles se deram, porque os senhores tiveram acesso a muitos documentos importantes para poder recontar essa história, né? Sem dúvida. Eu quero dizer a você, Felipe, que eu fiquei, assim, importante dizer que nós aprofundamos essa investigação porque 2 outras CPIs não tiveram resultados, né? E esse fato foi um fato muito mal explicado à sociedade, né? O governo do PT fez contratos internacionais com bilhões de dólares levados do Brasil para esses países que hoje não pagam. Quer dizer, o Tribunal de Contas parece que já levantou perto de mais de 3 bilhões de reais que não estão sendo pagos por esses países, porque o contrato era com os países, não é? Feitos pelo Brasil com os países amigos do rei na época, Venezuela, Cuba, Argentina, Moçambique, Angola. Angola é uma coisa impressionante. Então, você tem aí um volume de dinheiro que saiu do Brasil num momento de crise, num momento de dificuldades, num momento que o Brasil precisava de investimentos aqui dentro para poder alavancar a economia num momento muito importante da economia brasileira. Então, essas ações que nós estamos fazendo é simplesmente obrigação nossa como parlamentares, como um dos aspectos importantes do parlamento, uma investigação como essa, com esse nível, com esse tamanho que nós fizemos. E eu vou dizer uma coisa a você, a sociedade não teve muito acesso a essas informações de 200 dias de trabalho. Por quê? Porque a prioridade aqui do parlamento era, sem dúvida, a Previdência. Então, nós conseguimos fazer um trabalho apolítico, quer dizer, apartidário. A gente conseguiu levantar dados sem conflito político, evidente que vamos ter agora no resultado, né? Provavelmente amanhã será um dia de muita atividade aqui na CPI, porque teremos um embate político e eu espero para que não acabe tudo em pizza, né, deputado? CPI possam apresentar a sua proposta, a sua digital, defendendo a sua posição dentro da CPI. Porque ficou durante um bom tempo na sociedade uma impressão de que CPI acabava em pizza. Depois de todo esse relatório, se houver essa pressão e houver uma concessão a essa pressão, vai acabar em pizza de novo. Então o embate político nesse momento é muito importante. Olha, sem dúvida, Felipe, o embate político ele é importante. Agora, nós queremos o resultado. Eu disse desde o início, quando nós fizemos essa proposta de CPI, quando eu tomei posse como presidente dessa CPI, eu disse claramente, falei, eu quero resultado nesse trabalho. E nós vamos fazer o trabalho quieto aqui, e fizemos, hein? Foram 200 dias e quase ninguém tomou conhecimento, a não ser os envolvidos aqui, não é? Nesse processo, que são técnicos da maior qualidade. O Tribunal de Contas da União nos ajudou muito nesse processo, documentos da Procuradoria da República, o Ministério Público nos ajudou, colaborou, deu depoimentos, nós tivemos depoimento. Agora, vale dizer uma coisa aqui, eu quero ressaltar nessa minha entrevista. O Supremo Tribunal Federal não ajudou em nada os trabalhos de investigação, pelo contrário, não é? Atrapalhou. Porque eles deram quase 20 habeas corpus, na verdade foram 22 habeas corpus
autorizando a ausência, né, desses personagens mais importantes que estão sendo indiciados hoje na CPI. Né? Deram um habeas corpus para não comparecimento. Quer dizer, a CPI no parlamento é um momento nobre, onde é uma das funções do parlamentar a investigação, né, do parlamento é investigação. Né? E nós não tivemos essa possibilidade, cerceados pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade que no debate da CPI surgiu a aprovação de uma emenda constitucional assinada por mim, pelo presidente da CPI de Brumadinho também, nós dois como presidente de 2 CPIs em andamento, por sinal as 2 únicas aqui até então, né? Assinamos uma emenda constitucional que já foi aprovada na Comissão de Justiça, dizendo que é obrigação de réus e investigados comparecerem na CPI, apesar de deixar a eles o direito de silêncio, como a Constituição garante. Agora, está presente, tinha que estar. Portanto, mais de 20 pessoas envolvidas nesse processo, nessa malandragem toda, não puderam ser ouvidos pela CPI, por decisão do Supremo. Deputado, só para completar, o senhor já deu vários exemplos, evidentemente, mas a gente tem visto muitas discussões sobre outras CPIs. CPI da Lava Toga, CPI da Lava Jato, CPI das fake news. Então, quais são as atribuições, quais são os poderes que os parlamentares têm dentro de uma CPI de investigação? Porque muita gente acha que não vai dar em nada, que as coisas não podem ser feitas, e pelo resultado dessa CPI do BNDES, que eu estou vendo aqui nesse relatório de 395 páginas, me parece que os recursos, apesar desses obstáculos, como o senhor citou, de decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, os recursos existem nas mãos dos parlamentares. Muitas vezes o que falta é mais a vontade política, a vontade de ir até o fim numa investigação. Olha, 2 coisas importantes nessa CPI. Primeiro, que não tivemos embate político, né? Porque ela não teve visibilidade, né, pública. Isso foi um primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos, ao longo desse tempo e do debate, um poder de polícia incrível, porque a CPI pode requisitar documentos oficiais, todos, ainda que sigilosos. Nós temos aqui na CPI, meu caro Felipe, nós temos aqui delações premiadas feitas por vários, né, desses personagens que estão sendo indiciados hoje pela nossa CPI. Vários indiciamentos. Nós tivemos documentos do Tribunal de Contas, do BNDES, tudo é obrigação do poder público autorizar, seja do Judiciário, do Ministério Público, E temos o poder de convocar testemunha e ela tem a obrigação de comparecer sob vara. O que é sob vara? Essa é uma decisão, é um termo jurídico que você usa para obrigar a pessoa a estar presente aqui. Nós temos o poder de polícia na investigação. Só esse fato do Supremo dizer que investigados e réus não precisam comparecer, que eu acho um erro, não é verdadeiro, na minha concepção, eu sou advogado e com conhecimento mínimo que tenho de direito, a CPI tinha que ter a obrigação, ou melhor, tinha que ter o direito de comparecer também réus e investigados. E o Supremo simplesmente diz que não. Nós estamos em debate aqui dentro, nessa emenda constitucional, de um projeto onde o deputado Rodrigo Maia, nosso presidente, que deu toda a força para podermos trabalhar nessa CPI, ele deu garantias de trabalho, realmente foi uma das mais importantes decisões que tivemos, foi essa ida nossa até Washington para poder dizer lá, olha, existem 4 empresas aqui alavancadas com dinheiro público brasileiro que tiveram propinas e problemas lá na sua solicitação a um banco público e que estão aqui hoje investidos em empresas americanas. Então, tomem cuidado aí, e demos todas as informações necessárias. Então, o deputado Rodrigo Maia foi todo muito solícito conosco, com os membros da CPI, para viabilizar essas questões. Agora, sem dúvida, o poder de polícia que tem uma CPI diferente. Eu quero dizer a você o seguinte, diferente do Ministério Público, que faz uma investigação fechada, porta fechada, né? As portas fechadas. Faz a polícia, faz a portas fechadas. Aqui não, aqui é aberto, é publicizado, é levado para toda a sociedade o conhecimento dos debates, dos depoimentos, quer dizer, então é muito importante que o parlamento tenha condições de poder fazer a investigação. Agora, quem vai aprofundar isso é o Ministério Público depois, nós vamos entregar todos esses documentos ao Ministério Público, assim que for aprovado o relatório. Eu estou confiante que ele será aprovado.
apesar de todo esse movimento feito aí e denunciado, inclusive, publicamente, de que tem uma aliança do Centrão com o PT para evitar a aprovação desse relatório, nós esperamos que isso não seja verdade, que a gente aprove o relatório amanhã e a gente possa levar ao Ministério Público todas as informações que nós conseguimos levantar nessa investigação, que é fundamental para o país. O Brasil vive um novo momento, um momento de aprofundamento das coisas erradas para transformarmos num rumo certo, não só para a economia, mas para a política também, com seriedade, para dar realmente aquilo que é o espírito da população hoje, que querem resultados positivos em relação à política também. Deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB, que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES, a CPI do BNDES, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, Felipe, a você, Augusto Nunes, ao Zé Maria. Muito obrigado, Zé Maria, a você que convive conosco aqui. Pingo nos Is realmente tem um papel importante na divulgação dos nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional e espero que amanhã a gente possa dar uma boa notícia à sociedade brasileira, mais um fato, mais um passo importante na abertura dessa caixa preta do BNDES. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.